Olha, há uma semana a gente discutiu aqui a decisão da Justiça de São Paulo de anular, né, o julgamento que condenou 74 policiais militares pela morte de 111 presos no massacre, no que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. Um dos magistrados que tomou essa decisão é o desembargador Ivan Sartori. Ontem ele escreveu um texto em sua página no Facebook que caiu como uma bomba na internet. E não só nela, né? Conta pra gente essa história melhor, Ellen Brown. Oi, agora sim. Na semana passada, a gente comentou aqui sobre... Foi toda uma polêmica, né? Sobretudo a decisão de um desses magistrados, que é o desembargador Ivan Sartori. Ele foi quem defendeu a absolvição dos policiais militares. Os demais desembargadores defenderam a anulação do júri, ele a absolvição. E aí ele postou na página dele no Facebook um texto que era intitulado da seguinte maneira: Quando a imprensa é suspeita. Abre aspas, ele disse que diante da cobertura tendenciosa da imprensa sobre o caso do Carandiru, eu fico me perguntando se não há dinheiro de crime organizado financiando parte dela, da imprensa, assim como parte das autodenominadas organizações de direitos humanos. Enfim, aí ele segue falando uma série de coisas, disse que a íntegra do voto dele foi disponibilizada, mas que ninguém comentou essa íntegra na inteireza, que preferiram ouvir a procuradora do caso, o Ministério Público, e não ver o voto dele para saber o que embasou, que o voto dele estava embasado justamente no fato de não ter sido individualizado as responsabilidades dos acusados, enfim. Bom, número 1, desembargador Ivan Sartori. Se o senhor ouviu o Morning Show, aqui a gente falou justamente sobre isso, a gente falou sobre o seu voto, inclusive citamos aquela parte que o senhor fala de Kafka, né, que era um processo kafkaniano, e eu lhe lembrei que tem um outro conto de Kafka que diz e critica justamente quem faz aquilo que o Estado manda apenas sob a alegação de que eu estou fazendo o que sou mandado e eu não tenho responsabilidade sobre, eu só estou cumprindo ordens, né. Então, a gente falou sim, e boa parte da imprensa falou sim sobre isso. Mais do que isso, ele acabou despertando aí algumas manifestações. Por exemplo, o Ariel de Castro, que é um conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que acaba sendo atingido indiretamente aí nessa crítica dele, disse, olha, acredito que o desembargador saiba que dentro da justiça, a quem acusa cabe o ônus da prova, né? Ele está dizendo indiretamente que se recebe dinheiro de crime organizado, acusando essas organizações de receber dinheiro de crime organizado. Tem como provar? Porque senão a gente está falando de uma coisa aí, fazendo uma acusação que é uma calúnia, né, inverídica. E a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo fez uma nota informando que não pode o Tribunal de Justiça se manifestar sobre a opinião individual de um de seus membros. Agora, eu gostaria de lembrar ao Ivan Sartori que essa mesma imprensa que ele acusa aí de receber dinheiro do crime organizado é a mesma imprensa que, por exemplo, passou aí a receber lá no Paraná, né, uma série de protestos em um jornal, de processos em um jornal que estava denunciando o salário de magistrados, e aí os jornalistas tiveram que viajar o Paraná inteiro respondendo a processos por ter tornado público um dado que é público, tá? É público esse dado dos salários dos magistrados, eles são funcionários, são servidores, isso é público. Essa é a mesma imprensa que sempre fica muito mal classificada em rankings mundiais da liberdade de imprensa, justamente por causa do que se chama de censura do poder judiciário, porque é um poder que muitas e muitas vezes amordaça a imprensa. Vale lembrar o caso Sarney, jornal Estado de São Paulo, que passou mais de um ano sem poder publicar matérias contra o Sarney, com que, olha só, com uma decisão judicial. Então, eu não sei se essa imprensa recebe dinheiro do crime organizado, eu sei que aqui eu trabalho, não recebe, mas quanto ao judiciário, eu fico às vezes um pouco em dúvida de onde exatamente alguns de seus indivíduos estão atuando. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte, ele recebeu uma saraivada de críticas. Em tese, um bom servidor do judiciário não é uma figura que se expõe ao público com frequência, né? Alguns gostam mais de holofotes, mas outros não se expõem porque sabem que são simplesmente servidores do Estado, né? E eu entendo
que talvez para uma pessoa que não se expõe ao público com frequência, deve abalar um pouco o psicológico dele, a pessoa deve ficar realmente com as ideias um pouco perturbadas, né? Ao receber tantas críticas, não está acostumado a isso, não está habituado, até porque há todo um sistema que trabalha para corroborar com as benesses que o judiciário tem, né? Que são benesses muito longe de qualquer cidadão mortal. Então, eles estão muito acostumados com isso, né? Há um sistema que mantém regalias. Então, quando vem uma saraivada de críticas e não só de elogios, deve ter afetado mesmo. Então, eu entendo, por um lado, que talvez tenha sido uma manifestação infeliz, de um dia triste, de alguém que está abalado pelas críticas. Por outro lado, o senhor tem que pensar, porque o senhor publicou isso no Facebook, acusando entidades que são sérias e que, assim como o judiciário, deveriam fazer parte da garantia do funcionamento da nossa democracia, né?